Olá! Neste vídeo vamos visualizar os recursos que são adicionados ao eBERIC com o módulo Lajes Nervuradas. A utilização dessas lajes é bastante comum em projetos de um modo geral, pois confere economia de concreto e redução do peso da laje na estrutura. Assim como no caso dos demais tipos de laje, um projeto com lajes nervuradas deve apresentar os detalhamentos necessários para a execução da laje na obra, além dos quantitativos de material que será utilizado, como as armaduras e os elementos de enchimento. Com isso, imagine o quão trabalhoso é realizar um projeto sem que se tenha recursos para a consideração desse tipo de elemento. Nessa situação, seria necessário simular a laje no modelo, definindo o elemento com peso equivalente ao da laje nervurada para a obtenção das reações equivalentes ao modelo real para análise da estrutura. Dimensionar e detalhar as lajes manualmente, calculando as armaduras das nervuras e da capa, por exemplo, e desenhar essas armaduras. Desenhar manualmente as formas e os demais elementos gráficos de projeto e quantificar manualmente os materiais utilizados, como, por exemplo, as armaduras das nervuras e da capa, as armaduras complementares, o concreto das nervuras, da capa e os blocos de enchimento. Com base nesses pontos destacados, observe que é bastante trabalhoso realizar simulações de tipologias de laje, visto o tempo considerável que se leva para isso em relação a todas as demais etapas do projeto que ainda devem ser realizadas. Para evitar este trabalho, apresentamos o módulo Lajes Nervuradas, que confere ao eBERIC os recursos necessários para a consideração das lajes nervuradas. Você verá que com este módulo, o tempo do seu trabalho será reduzido consideravelmente, aumentando a sua produtividade e a qualidade dos seus projetos. Veja que com o módulo Lajes Nervuradas, ao lançar as lajes no projeto, você contará com mais uma tipologia de laje, que são as lajes nervuradas. Tendo definido a laje, basta definir as suas propriedades, como, por exemplo, o enchimento que será utilizado e a capa de concreto da laje. Em relação aos blocos, observe que o programa já conta com algumas tipologias pré-cadastradas, mas ainda é possível acrescentar novos elementos ao cadastro. Mais adiante, ilustraremos como fazer isso, mas para este exemplo, vamos utilizar blocos do tipo EPS painel, com altura de 10 cm, de 40 por 40. A capa da laje será de 5 cm, totalizando uma altura de 15 cm. Após definir as propriedades da laje, basta clicar no botão OK, confirmando essas definições. Apenas para ilustrar o cadastramento de novos elementos de enchimento, vamos acessar o menu Configurações, Blocos de enchimento. Neste diálogo, são exibidos os tipos de lajes existentes, os tipos de enchimento dessas lajes e os blocos pré-definidos. Para adicionar um novo bloco de enchimento, basta selecionar o tipo de enchimento na laje desejada e clicar no botão mais abaixo da lista de blocos. Com isso, será necessário definir todos os itens apresentados pelo programa. Para isso, poderá visualizar a imagem do diálogo, facilitando a definição dessas propriedades. Dando continuidade ao exemplo, vamos processar a estrutura para calcular o modelo. Acessando a janela de dimensionamento das lajes, vamos verificar os resultados apresentados pelo programa. É nessa janela que são apresentados os resultados do dimensionamento da laje, inclusive o detalhamento e as suas reações no modelo. É importante lembrar que essas reações já levam em conta as nervuras e os enchimentos conforme foram definidos no lançamento. Em relação ao detalhamento, observe que as armaduras positivas são detalhadas por nervuras. Além dessas armaduras e das negativas, o programa detalha ainda as armaduras de cisalhamento quando forem necessárias, apresentando um detalhe típico dos estribos, além dessas armaduras em planta. Em relação aos relatórios, destacamos o de resumo de materiais, que pode ser acessado diretamente no menu Estruturas. Veja que o resumo é dividido em duas partes,
uma referente aos materiais moldados in loco e outra referente aos materiais pré-moldados, que neste caso refere-se aos blocos de enchimento. Para finalizar este exemplo, vamos gerar também a planta de formas do pavimento. Observe que a planta ilustra de forma bastante clara a disposição das nervuras e dos blocos, além de apresentar uma tabela com informações detalhadas dos blocos, incluindo a quantidade total de blocos utilizados no pavimento. É desenhado também um detalhe típico da laje, buscando facilitar a montagem das lajes na obra. Bem, a partir desse exemplo, foram exibidos os principais recursos adicionados ao EBERIC a partir do módulo Lajes Nervuradas. Como podemos constatar neste vídeo, devido às peculiaridades das lajes nervuradas, recomendamos o acréscimo deste módulo ao programa para você que trabalha com essa tipologia de lajes ou que pretenda apresentar esta opção para seus clientes. Como vimos, o módulo acrescenta recursos que tendem a otimizar muito o seu trabalho, além de gerar detalhamentos completos, resultando em projetos de qualidade.